A nona dica: deixar de cuidar de você mesmo. Você deixa de cuidar de você, de olhar para você, tudo em detrimento do outro. Não estou falando só fisicamente, não. Estou falando de uma saúde mental, estou falando de uma saúde emocional, estou falando de fazer as coisas que você gosta, do seu hobby, de cuidar de um momento simples para você. Às vezes de chegar em casa e falar, não, quero passar aqui 10 minutos deitado olhando para o teto. E você não ter o direito de fazer isso, né? Então, ou você não está permitindo o seu parceiro fazer isso, porque aqui, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. A gente não está falando só para as vítimas, né? Nós estamos falando também para potenciais agressores, para potenciais praticantes da toxicidade. Porque não se enganem, chega um momento que às vezes as vítimas, na grande maioria das vezes isso acontece, elas saem, né, do patamar de vítima e começam a ocupar o patamar de agressor, e o agressor vai para o patamar de vítima. Eu tenho certeza que vocês já viram um relacionamento assim, aquela mulher ou aquele homem que foi oprimido uma vida inteira e de repente acontece alguma coisa, tem uma virada de chave nesse casal e aquele que era oprimido passa a ser uma pessoa dona da situação. Eu já vi N casos assim. Então, o que aconteceu aí? Aquela pessoa se libertou. Isso é muito bom. Mas o importante é que ela não ocupe o lugar de agressor do outro. Então, para quem está sendo, né, ou foi vítima, observa se você não está ocupando o lugar do outro de agressor. Não é o fato de você ter sido oprimido lá atrás que lhe dá o direito de fazer isso agora. Por quê? Por uma coisa muito simples, você não sai da relação de toxicidade e isso vai te fazer mal do mesmo jeito. Outra dica, né? Outro sinal, pisar em ovos. Se você tem que ter muito cuidado com tudo que você vai falar com a pessoa, né, que está ali na tua frente, se você não tem liberdade para poder conversar com ela, e quando eu falo liberdade, eu não estou falando muita não estou nem falando de tanta intimidade, mas às vezes você começa a falar coisas normais, que você não tem nem intenção de magoar, de ofender, mas ela leva tudo para o lado pessoal, ela leva tudo para o lado ofensivo. Tudo que você faz ou fala está errado. Esse é um grande sinal que algo não está legal. Junto com o ciúme excessivo, a crítica excessiva também ocupa o top do ranking, né, dos sinais de um relacionamento abusivo. Nada do que você faz está bom. Nada do que você fala está bom. As críticas, elas acabam não sendo construtivas. Olha só, em qualquer relacionamento, nem sempre a gente vai fazer as coisas da forma mais adequada, mais correta. A gente erra. E tá tudo bem a gente errar. Você sabe o que não tá tudo bem? É a gente não ter a humildade para pensar, poxa, eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, e eu devo fazer melhor. Se a pessoa que está do teu lado, ela realmente te ama, ela vai te dar esses toques, ela vai falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui eu tenho certeza que você consegue melhorar. Mas a forma de falar isso é muito importante. E também não é só a todo momento essa pessoa te criticando. É importante que ela também diga para você os pontos positivos. Poxa, olha o tanto que eu vi, eu já percebi que você melhorou nesse aspecto aqui. E isso serve para você também. Ninguém suporta ser criticado o tempo inteiro. As pessoas só apontarem as coisas ruins. É importante que diga, olha, dessa vez você fez isso, que foi diferente da vez anterior e foi muito melhor. E eu fiquei satisfeito com isso. Então a gente precisa dar um feedback neutro, um feedback honesto para a pessoa que está do nosso lado. Tanto dos pontos que a gente acha que ela pode melhorar, quanto dos pontos que a gente percebeu que houve evolução. Outro sinal. Sabe quando você percebe, começa a perceber que você não é você mesmo? Então, essa é uma situação bem crítica. Como é que eu percebo isso? Quando você está longe da pessoa, você parece que sente aquele alívio nos ombros. Você consegue conversar com as pessoas que estão do seu lado de uma maneira mais leve, mais tranquila. Mas quando chega aquela pessoa do seu lado, você trava. Faz um teste. Pede para um amigo, né, uma amiga sua que é muito próxima, porque esse também é um assunto que eu acho que não tem que ficar relatando para todo mundo, tem que ter uma certa, né, descrição. Se você o que ele acha, o que ele percebe, se ele sente essa mudança no seu comportamento. Mas uma coisa é muito importante. Se você acha que você está mudando o seu comportamento, é porque você está.
porque é difícil a gente perceber as coisas quando a gente está no olho do furacão. Então, quando a gente começa a desconfiar, nossa, eu acho que eu estou mudando o meu comportamento, quando fulano, beltrano e tal está perto de mim, é porque, na verdade, a gente já está mudando, não precisa nem ter dúvida. Outro sinal é você perceber que a sua relação está trazendo as piores qualidades. Piores qualidades é até engraçado, né? Mas está trazendo os seus piores trejeitos, né? As suas piores posturas para fora. Eu já ouvi essa frase, eu achei muito interessante. Fulano desperta o pior em mim. Se você acha que aquela pessoa que está do teu lado está despertando o pior em você, esse é um sinal que tem que, ligar sua anteninha. Porque o ideal é que as pessoas queiram despertar, né? Que elas despertem, elas queiram não, que elas despertem em nós o melhor da gente. Que a gente queira oferecer o que a gente tem de melhor quando aquela pessoa está do lado. Se a gente acaba querendo oferecer o que a gente tem de pior, isso está esquisito. Tem que prestar atenção, porque a toxicidade, ela é um veneno que vai corroendo, né? Os relacionamentos, as situações, descambando tudo para uma situação muito negativa. O positivo não é uma coisa que ela gosta. Então, se tudo, né, que está acontecendo ali naquela relação está despertando em você o ciúme, a raiva, a ira, o medo, a insegurança, o desrespeito, e assim vai, né? Pode ir trazendo os adjetivos negativos aí, então algo está esquisito. 15º sinal, há uma constante luta pelo poder. Quando os parceiros eles têm, né, um gênio muito forte, aquela história assim, em mim ninguém põe canga, em mim ninguém vai pôr cabresto, e o relacionamento acaba sendo de eterno embate, os dois ficam batendo cabeça o tempo inteiro. Se você percebe que você está num relacionamento em que você se sente disputando com o seu companheiro ou companheira o tempo inteiro, gente, isso está muito esquisito. Vocês não são inimigos, é para caminhar junto, cada um na sua pista, mas paralelos, um dando apoio para o outro. Esse aqui está mais devagar, não, pode deixar que agora eu te arrasto. Daqui a pouco está invertido isso. O outro caiu, vem cá, me dá a mão que eu te levanto. Não é eu vou te empurrar a ladeira abaixo para você sair catando cavaco, tropeçando, rolando e se arrebentando lá na frente. Isso não é um relacionamento de pessoas que se amam, isso é um relacionamento de uma pessoa que quer se sobrepor sobre a outra e que aquilo acaba trazendo prazer. Nos relacionamentos tóxicos, inconscientemente ou até conscientemente, um sente prazer em ver a degradação do outro. Estou falando sobre muitos sinais, mas é porque às vezes a gente não consegue identificar que a gente está passando por isso com muita tranquilidade. O 16º sinal é aquela que todo mundo tem preguiça ou não quer ver. Você não vê futuro naquela relação. O relacionamento já está falido. Ou você nem imagina que vai ter um futuro e você continua naquele relacionamento. Me explica para quê? Vamos lembrar lá no início, quando eu disse para vocês sobre por que as pessoas não conseguem sair das relações? A grande maioria é porque elas têm medo de ficar sozinhas. Se está com medo de ficar sozinho, então a gente tem que buscar uma ajuda terapêutica para entender o que está acontecendo. Ou então porque sente uma dependência daquela pessoa. Ou porque inconscientemente eu estou reproduzindo, né, um amor cego para honrar a história de alguém que eu lá de trás, né, um familiar, um parente, um cuidador. Então, entende uma coisa. Se eu não estou vendo o futuro naquela relação, se eu não consigo, né, ver vantagens, né, nem presentes, nem futuras naquela relação, gente, vai embora. Vocês estão perdendo tempo, estão gastando energia. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Vocês já ouviram falar da história da rã? A história da rã é mais ou menos assim. Se você pegar uma panela de água, botar num fogo, ligar e botar uma rãzinha lá dentro, ela vai ficar. Aí a temperatura da água vai começar a subir e a rã vai começar a tentar mudar a sua temperatura corporal para se adequar à temperatura do ambiente, que é a temperatura daquela água que está esquentando. Sabe o que acontece com a rã? Ela morre, cozida, ela não sai. Aí alguns vão falar, nossa, mas que imbecil, por que ela não saiu? Porque ela gastou tanta energia tentando adaptar a temperatura dela com aquela vasilha, né, de água que estava esquentando, que ela não teve forças para poder sair quando ela viu que não suportava mais. Nos relacionamentos tóxicos, isso é o que mais acontece. Se você não tiver cuidado, você vai morrer cozido igual a rã.
Se você pega a mesma vasilha de água, ferve ela e joga uma rã lá dentro, sem deixá-la lá desde o início, na hora que ela bater na água, ela pula para fora. Ela dá um jeito de sair. Então, que vocês, né, que nós não sejamos rãzinhas que entrem na água desde o início da panela, né, na água fria, para depois ir acostumando com o aumento da temperatura. Porque senão, a grande chance é que a gente não consiga sair daquilo ali. Além de não ver futuro, você não está feliz. Se você não está vendo futuro na relação, se você não está feliz, para de se perguntar ou de afirmar para você, de se auto-sabotar, de se boicotar dizendo assim, ah, mas todo relacionamento é desse jeito mesmo, eu tenho que me acostumar, não, é minha cruz, né? Eu tô com essa pessoa, se eu casei, eu tenho que ficar com ela até o final porque é a minha cruz. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, sabe, a única coisa que Deus quer é que a gente seja feliz. A única coisa que a gente está fazendo, né, e que é enorme nessa dimensão aqui, é buscando um processo de evolução. A gente tem que entender que todo mundo que passa pela nossa vida é para nos ensinar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar eternamente apanhando naquela situação. Tem uma hora que a gente também tem que aprender, e faz parte da nossa evolução, os nossos limites, o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Conheço pessoas que foram casadas aí 40 anos, e viviam casamentos horríveis, sabe, casamentos massacrantes. E quando eu perguntava para elas, mas o porquê continuar casada? Elas não conseguiam arranjar nenhuma justificativa, a não ser, é a minha cruz e eu tenho que carregar até o final. Para de esconder atrás de uma placa de igreja. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia, ou estou criticando, né, nenhum dogma, nem nenhum mandamento, nada disso, gente. Eu só estou falando que a única coisa que é importante é que a gente cresça num processo de evolução, respeitando, né, acima de tudo, o nosso amor próprio. Se você não se ama, se você não olha para você, se você não se cuida, como é que você vai enxergar Deus dentro de você? Se você não enxerga Deus dentro de você, como é que você vai enxergar Deus dentro do outro? Como é que você vai ser capaz de amar o outro? Pessoas que dizem, eu amo fulano mais do que a mim mesmo, é perigoso, gente. Essa pessoa não ama o outro, ela é dependente do outro. Ela tem que amar o outro sim, mas entre o outro e ela tem que se amar primeiro, porque aí ela pode dar o amor para o outro. 18º sinal. Sabe quando parece que você vive sozinho? Você está num relacionamento, mas você vive sozinho? Você não pode dividir as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos com aquela outra pessoa? Porque sempre ela diz que você é o doido ou a doida da situação, que é impossível. Tudo bem, a gente tem que ter o pé no chão. Mas não é possível que você não consegue ter um pensamento ou um sonho que seja plausível, que seja executável, que seja uma coisa bacana. Será que tudo aquilo que você pensa, que tudo aquilo que você deseja é tão absurdo assim? Então reflete, né? Porque a pessoa que quer o teu bem, ela te apoia nas suas coisas, né? É óbvio que ela precisa também, né, ser sincera para dizer, olha, eu acho que você está exagerando nisso aqui. Mas todas as vezes, não existe um único momento em que dá para ser diferente. Então, lembra, gente, nós estamos falando de excessos, não é de uma situação ou outra. 19ª dica, o 19º sinal, tudo é culpa sua. Você é a raiz de todo mal na relação. Qualquer coisa que der errado, é porque você estava ali, foi porque você falou aquilo, foi porque você fez tal coisa. Ou seja, você acaba sendo culpado de todas as inseguranças do outro. O relacionamento não deu certo. Você está tentando conversar com a pessoa, falando, olha, isso aqui não está legal, a gente precisa rever. Aí sabe o que ela faz? Ela não consegue olhar para ela. Realmente, eu preciso melhorar isso aqui. Ela só consegue olhar e dizer, tá vendo como você me faz sofrer? Tá vendo como você desgraça a minha vida? Olha o que você está fazendo comigo. Gente, isso é pensamento, isso é fala de criança. Criança é quem não olha para si e não impõe limite nas coisas. Então ela fica jogando a culpa para cima do outro. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Mas eu faço tal coisa porque você faz isso aqui. Para! Vou contar uma coisa para vocês que eu fiz, tá? Então, teve uma vez que eu estava numa situação com meu marido e eu estava muito cansada, eu queria ir embora. E aí eu peguei
pedi para o meu filho me levar em casa. Já tinha chamado ele para ir algumas vezes, mas eu vi que ele estava gostando lá, né, do ambiente e tal. E eu realmente estava exausta aquele dia. Já tinha trabalhado o dia anterior todo, estudado, no dia seguinte trabalhado de novo. E eu não queria atrapalhar a situação dele. Pedi para o meu filho, falei, me leva ali em casa rapidinho. Meu objetivo era ir para casa, tirar um cochilo e voltar. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa vida, não falei para ele que eu vinha para casa. E eu mandei uma mensagem, amor, já tô em casa. Ainda botei aqueles emojizinhos fazendo careta. E aí ele me respondeu dizendo assim, poxa vida, mas você não me avisou. Naquela hora eu me senti tão mal. Porque ele não estava me cobrando nada, ele só pediu para que eu avisasse que eu estava saindo. E eu me coloquei no lugar dele. Se ele fizesse isso comigo, será que ia ser bom? Eu não ia gostar. E aí eu podia ter falado tudo isso que eu disse para vocês. Eu não queria te atrapalhar, eu isso, eu aquilo. Não, eu acho que nessas horas a gente tem que parar e falar assim, desculpa, realmente eu fiz errado. Né? Eu não tive a intenção de te desrespeitar, de te ofender, mas eu fiz errado, me desculpa. Se você tivesse feito a mesma coisa comigo, eu não teria gostado. Eu estou dando um exemplo assim, porque é uma coisa muito boba, mas que isso às vezes pode virar um problema enorme entre o casal. Então, são questões que, ao invés da gente ficar procurando, né, justificar, a gente respira, assume a culpa, reflete e muda o comportamento. 20º sinal, e não menos importante, é quando, sabe aquela pessoa que toda vez que tem um desentendimento, ele fala assim, então acho melhor a gente terminar. Qualquer coisa que você pontua que não tá legal no relacionamento, que você quer conversar, acho melhor a gente terminar. Ele sequer reflete, ele sequer para, ou ela, né, para pontuar o que pode ser feito, o que pode ser adaptado, o que pode ser ajustado. Então fica sempre ameaçando, desse jeito não dá. Uma mulher assim para mim, ou um homem assim para mim, não serve. Fica a todo momento te mandando embora. Gente, pega suas coisas e vai. Porque quem quer resolver não fica ameaçando. Quem quer resolver, senta, põe as cartas na mesa, põe os pingos nos is e vamos nos ajustar aqui. E a conversa é sempre assim, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos melhorar nisso aqui. Não é você, 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 você. Quando a conversa fica na segunda pessoa o tempo inteiro, tá errado, tá? É um sinal de alerta, presta atenção nisso aí. As frequentes ameaças, né, de término, o que essa pessoa está usando? Ela está usando a sua insegurança, a sua dependência emocional. Ela sabe que você não quer terminar. Ela sabe que você gosta daquela situação, ou melhor, que você gosta dele ou dela, que você quer que dê certo e que você está disposto a fazer tudo para dar certo. A questão é que quando ela fica ameaçando, você abre mão da negociação para ceder a todo instante. E aí a gente volta num daqueles sinais lá de trás, que você começa a se anular, você começa a fazer tudo pelo outro para poder manter o relacionamento. Gente, os relacionamentos abusivos, eles começam assim. Um mar de rosas. É o homem ou a mulher da tua vida. É o emprego dos seus sonhos. É o melhor amigo que você podia ter. E eles sempre vão começar assim. Porque essas manipulações, elas precisam te vender um sonho, né, que é geralmente aquilo que você quer ouvir, aquilo que você deseja, aquilo que você busca para você, e aquelas pessoas já perceberam o que é importante, porque você, naquele afã, né, de ter o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, o amigo perfeito, você vai entregando o ouro assim, ó, de bandeja, né? E aí, com o tempo, eles vão pondo as manguinhas de fora. Eles vão começando a mostrar, não, isso aqui que eu te dei, brincadeira, não dei não. Isso aqui, não, isso aqui você só ganha se você fizer isso. Eles vão criando situações, daqui a pouco, quando você vê, você tá todo engessado, você tá numa camisa de força, né, com adesivo assim, doido, indo para um manicômio, e você nem sabe como é que você entrou naquela ambulância para ir para lá. Mas foi tudo um grande jogo de manipulação. O manipulador, né, a manipuladora nessas relações, ela conduz de uma forma que você começa a questionar a sua sanidade. Gente, será que eu sou a doida desse relacionamento? Não é possível. Será que só eu estou percebendo isso? Será que só comigo é assim? Se você está começando a se questionar isso, cuidado, porque aí tem uma grande, né, chance de você estar sendo manipulado por outra pessoa.
E por último, né, mas não menos importante, é a dependência. Num relacionamento tóxico sempre vai ter ou uma dependência emocional, ou uma dependência financeira, ou uma dependência física, seja da vítima ou do agressor, tá? Quando eu falo agressor, gente, eu tô agressor aqui entre aspas, tá bom? Se você dá sinal que você quer cuidar de você e o outro te impede, eu vou para academia. Não, mas você vai para academia, lá todo mundo vai ficar te olhando, lá todo mundo vai ficar reparando em você, né? É óbvio, vá com uma roupa mais discreta, não precisa ir mostrando tudo, né? Ou, você tirou foto lá na academia? Nossa, que absurdo! A gente está falando de situações que são normais no dia a dia, tá? E a pessoa está sempre te criticando, vou no salão arrumar meu cabelo. Mas para que você vai arrumar seu cabelo? Para quem que você vai arrumar seu cabelo? Vou arrumar meu cabelo para mim, vou arrumar minhas unhas para mim, vou cuidar de mim, né? Aquela questão do autocuidado, lembra? Se incomoda você ter um autocuidado com você para com o outro, isso também não está legal. Gente, se você se identificou em alguns desses sinais que a gente acabou de conversar, está sendo bom para você nem para outra pessoa. Independente de qual lugar que você se coloque, procura ajuda. Procura alguém que pode te ajudar. Se cerca de uma rede de apoio, procura um terapeuta, um psicoterapeuta, procura apoio para você poder conseguir sair disso, porque isso pode ficar cada vez mais pior. Parece uma brincadeira, mas não é. Há muitos casos de violência familiar, de desentendimentos, de transtornos mentais que decorrem, né, que se originaram em relacionamentos abusivos. E aqui agora a gente vai falar um pouco de relacionamentos, né, ainda aproveitando todos aqueles sinais, que não se refere só a relacionamentos amorosos, românticos, mas a relacionamentos familiares, a relacionamentos laborais, né, relacionamentos de dentro do trabalho, até mesmo de amizades. Dentro das relações de amizade, sabe aquela amiga que ela quer controlar com quem você fala, onde você anda, o que que você faz, com quem você conversa, se você sai para ir para um lugar e não a chama, porque até o grupo, às vezes, de amigos é diferente, né? Ela se ofende, ela para de falar com você. Gente, é para ser saudável, é para ser leve. Relacionamento, entendam isso. Relacionamento é para ser leve, seja amoroso, seja de amizade, seja familiar, seja de dentro da relação do trabalho. Se não for para ser assim, primeiro sinal, tem algo de errado. Se está pesado demais, tem algo de errado. É óbvio que a gente tem também que perceber que a gente tem que, às vezes, nem tudo sai do jeito que a gente planeja, nem tudo sai do jeito que a gente quer. Mas se está extremamente desgastante e desagradável, tem alguma coisa de errado aí. Bem, nos relacionamentos entre pais e filhos, quando há uma toxicidade muito grande, essas crianças, esses filhos, acabam se tornando pessoas extremamente inseguras. Ou seja, eles não acreditam na capacidade deles. Vão ser aqueles companheiros e aqueles novos pais que vão fazer a mesma coisa com os seus filhos ou com seus parceiros, de desacreditar, de desmerecer, de não incentivar. Então, nós pais temos que ter muita atenção à forma que a gente cria nossas crianças. Vou falar ainda um pouquinho sobre as relações de trabalho aqui. Vocês já ouviram falar de assédio moral? Pois é, o assédio moral, ele ganhou muita força a partir dos anos 2000 para cá nas relações de trabalho. A Justiça do Trabalho, ela teve, né, uma grande participação nisso, de punir empregadores, né, ou empresas que praticavam esse tipo de comportamento dentro do ambiente laboral. O que acontecia? Bem, como a advogada trabalhista, que eu já militei muito nessa área, havia uma relação de desgaste muito grande, de desmerecimento daquele trabalhador. Eu passava atividades em excessivo que as pessoas não conseguiam realizar, eu desmerecia aquele trabalhador em público, eu humilhava, né, perante os outros colegas, ou então eu isolava perante os colegas, botava situações fechatórias para aquela pessoa passar. Tudo isso vai gerando um estresse enorme e o relacionamento também é abusivo, também é tóxico. Se você está numa empresa que você se sente desmerecido, desrespeitado, destratado, né? Eu não estou falando das exigências normais de uma relação de trabalho, tá bom? Da qualidade mínima de trabalho, da quantidade razoável de trabalho, eu estou falando dos abusos, né?
onde você se sente humilhado, desrespeitado, onde você percebe que nada do que você faz está bom, que as pessoas combinam uma coisa com você, daqui a pouco elas falam que não combinaram nada daquilo, que você vai colocando adjetivos, né, no seu trabalho, pejorativos. Gente, sai. Não tem dinheiro que pague, tá, um estresse que você vai sofrer ali. Então, isso geralmente, o que acontece com o trabalhador? Ele sofre de um transtorno mental chamado burnout. Ou seja, ele se desgasta tanto ali naquela relação que ele acaba tendo um surto mental. E isso é muito grave, isso é muito perigoso, porque desencadeia outras questões, como a depressão, a ansiedade, crise de pânico, enfim, uma série de problemas. Agora, o mais interessante, como é que eu saio dessa relação, Renata? Se você percebe que você está nessa relação, já é um primeiro e um enorme passo. O mais importante é você prestar atenção e perceber se você está vivendo um relacionamento assim. Então vamos falar do segundo passo agora para sair de um relacionamento tóxico. Ele também não é tão fácil, mas ele é importantíssimo. É a gente ser firme, manter a nossa posição e não dar ouvidos ao abusador. O terceiro passo para sair de uma relação abusiva, a gente já conversou sobre ele, que é você criar uma relação, uma rede de apoio, um sistema de apoio, deixando que as pessoas que realmente gostam de você, elas se aproximem. Porque o abusador, ele vai afastar todo mundo, né, que pode te dar um certo apoio. Então, começa a olhar para as pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que sempre te apoiaram, que sempre estiveram ali para você, né, e observa se elas continuam ali. Porque geralmente, se elas não estiverem, né, e você estava vivendo uma relação de abuso, é porque o abusador provocou esse afastamento. Então, vai se aproximando, traz essas pessoas de volta, né? Procura uma rede de apoio saudável, seus amigos da igreja, seus amigos do trabalho, seus familiares, seus amigos mesmo, né? De infância, da academia. Procura profissionais habilitados para poder te ajudar nesse aspecto aí. A quarta, né, forma de você sair do relacionamento, lembre-se, todas essas formas você pode e deve usar em conjunto, tá bom? É você investir no seu autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é vida. Os meus pacientes falam muito, eu devia ter começado a fazer terapia há muitos anos. Eu faço terapia há muitos anos, eu sou paciente há muitos anos e por uma opção, né? Eu tenho meu psicanalista, que é uma pessoa excelente, e eu falo que eu deixo de fazer qualquer coisa, mas eu não deixo de fazer a minha terapia. Por quê? Porque a gente se conhecer, a gente conversar com uma pessoa isenta, com uma pessoa preparada, traz um alívio, traz um norte que não tem preço, que não tem tamanho. Eu falo que eu prefiro gastar com o meu autoconhecimento, que não é um gasto, é um investimento, do que gastar com remédios, né? Eu ganho muito mais na minha evolução emocional, pessoal e até mesmo física, né, investindo no meu autoconhecimento, do que só usando remédios ou qualquer outra coisa para aplacar as minhas dores emocionais e físicas. Faz a conta no final do mês que você vai ver se eu não tenho razão. Sexto e último passo para você vencer uma relação abusiva, tóxica. Corta qualquer relação com aquela pessoa. Gente, mas sabe o que é qualquer relação? Se você puder, obviamente, né? Porque às vezes é um pai, é uma mãe, então você mantém o que eu costumo falar de mantenha a distância de segurança. Se você já sabe que aquela pessoa é assim, se você precisar se aproximar, você já começa a fazer um checklist. Eu sei que ela vai falar isso, ela vai fazer aquilo, ela vai não sei o quê, e você vai se blindando contra isso. Agora, se você pode se afasta 100%. Eu não sei quanto tempo vai durar esse afastamento, mas uma coisa eu te garanto, é de no mínimo um ano. E aí, quando chegar lá na frente, você vai olhar e falar, nossa, eu tô tão orgulhosa de mim, eu tô tão feliz com a atitude que eu tomei. É muito importante, em especial nas relações de amizade, muitas vezes você é amigo das pessoas, mas elas não são suas amigas. Às vezes você se dedica muito para aquela pessoa e ela não se dedica nada para você. Ou então ela só, sabe aquele negócio de só te sugar, né? Você só tem utilidade para ela enquanto você está beneficiando ali, né? Aí ela começa a te retribuir com mentiras, com fofocas, com situações que você fica, mas espera aí, cadê a verdade de tudo isso aqui, né? E quando você põe no peso,
você vê que você está sempre saindo perdendo na situação, gente, muito cuidado. Essas questões da balança, elas valem para qualquer relacionamento. O de amizade, o familiar, o do trabalho, o amoroso, pesa. E olha qual a balança que você quer alimentar, a sua ou a do outro. Não estou falando de compaixão, para não ter compaixão, não ter empatia. Mas se você quer ter compaixão e empatia com o outro, primeiro tenha compaixão e empatia com você. Aqui ficaram algumas dicas, algumas sugestões, alguns insights, algumas observações contra em favor ou desfavor, né, de um relacionamento abusivo ou tóxico. E aqui eu peço para você o seguinte, gente, cuida de vocês, presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Isso pode fazer tanto mal para você, para sua família, para os seus filhos. Você pode estar perpetuando uma dor totalmente desnecessária, um dispêndio de energia que você poderia estar investindo em relacionamentos saudáveis. Não tenha dúvida. É óbvio que, principalmente nos relacionamentos amorosos, às vezes todo relacionamento tem problema, todo relacionamento tem desgaste, mas quando isso está demais, está na hora de você pôr um ponto final. E não espere que o abusador vai pôr ponto final. Preste muita atenção nisso aqui. O abusador, raramente ele vai pôr ponto final, porque está conveniente para ele, né? Tá fácil para ele, tá confortável. Ele não tem que mudar o jeitinho dele. Você já está ali fazendo tudo que ele quer, né? Então, preste muita atenção. Eu sei que eu estou usando muito essa palavra para prestar muita atenção, mas é porque se você não fizer isso agora, pode ser que lá na frente, quando você resolver tomar alguma atitude, você não vai ter força suficiente. Lembra da história da rã? Se você acha que esse vídeo te ajudou ou pode ajudar alguém, né, que está precisando ouvir essas palavras, compartilha. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. A ideia aqui é a gente levar, né, esse serviço social para o maior número de pessoas. E eu conto com você com isso.